E eu estou aqui ao lado da Mili Lacombe, que vai falar sobre isso. Como disse ali, Mili, inclusive, foi citada no longo texto que o Cuca leu depois da vitória do Atlético Paranaense. Na estreia dele como treinador do Atlético Paranaense foi 6-0. Mas isso pouco importa, ou menos importa, diante do que foram as palavras do Cuca. Bom dia, Mili. Primeiramente, muito obrigado, viu, por madrugar e estar aqui no All News Express, mas achei que era importante, porque, afinal, a sua luta é a luta de todas as mulheres também, e o Cuca falou. Bom dia. Sim. Bom dia, Tirone. Bom dia a todo mundo que está aqui com a gente. Foi uma noite muito importante, sim, para essa luta, né? Essa luta que é nossa, Tirone. Você está dentro dela também, né? Você está lutando aí com a gente, porque o feminismo não é uma luta de mulher contra homem, é uma luta de homens e mulheres pela emancipação de todos, né? Para que a gente veja também as jaulas do machismo, como o machismo aprisiona homens também. O machismo não é só uma ferramenta que mata mulheres, é uma ferramenta que é muito violenta com homens também. Você crescer nessa vida ouvindo pessoas dizerem que não pode chorar, que você não pode mostrar sensibilidade, que você precisa aguentar o mundo nas costas sem reclamar, que essa é a sua função, é violento também. Você crescer nesse mundo achando que o seu poder, o seu capital simbólico vem de você pegar quantas mulheres for necessário, do jeito que for necessário, é violento também. Você crescer nesse mundo sendo afastado de tudo que é feminino e de conhecer a mulher, né, a mulher como sujeito, é violento também. Então, acho que ontem, o que o Cuca falou, teve momentos muito importantes, assim, porque tocou nesses pontos, tocou em alguns pontos, tocou nessa masculinidade, que é tão, ao mesmo tempo, frágil e violenta, tocou no silenciamento que a sociedade permite ao homem, né? Tocou no fato de a vida dele ter seguido e a vida da vítima não, né? Ele falou, uma mulher, ela fica para sempre transformada, alguma coisa assim, ele falou. Então, acho que tocou em pontos muito importantes. Eu acho que foi um depoimento histórico, sim, é a primeira vez que a gente está vendo alguém que foi acusado de importunação, de violências, se colocar na posição de eu vou aprender, eu vou entrar nesse jogo, eu não vou falar de passado, eu quero me transformar com ações no futuro. Isso tudo é muito importante, Tirone. Mas é também importante a gente entender o seguinte: se forem só palavras, é só um rebranding, né? É só um reposicionamento de marca. Se vier com ações, o Cuca vai estar fazendo alguma coisa muito, muito, muito histórica, que vai construir ajudar a construir um futuro melhor para todos, todas e todos nós. Muito bem, ó, temos aí o depoimento na íntegra do Cuca. Não é tão curto, mas vamos ouvir ele, porque acho que tem outros pontos bastante importantes na fala do treinador do Atlético Paranaense. Vamos colocar no ar. Antes de falar, eu tinha necessidade de escutar. Minha esposa, minhas filhas estão me ajudando bastante, elas estão aí. Eu escrevi esse texto aqui com a ajuda delas, porque eu ainda não me sinto com conhecimento suficiente para falar sem o respaldo sobre algo tão forte. Por elas e por todas, por isso eu escrevi e não quero errar. Eu tenho escutado opiniões e tentado entender o meu papel. Recentemente, lá no começo do ano, eu li uma coluna da Mili Lacombe, da UOL, e na coluna dela ela dizia que isso não era sobre mim. Eu entendi o que ela quis dizer, mas eu quero colocar assim, que hoje eu sei que isso não é só sobre mim, mas é sobre mim também. Eu escolhi me recolher durante muito tempo, desde lá do passado. Mesmo assim, eu pude seguir minha vida. Uma mulher que passa por qualquer tipo de violência, ela não consegue seguir a vida dela sem permanecer machucada. O impacto dura para sempre. Eu pude levar a minha vida contornando a história porque o mundo do futebol e o mundo dos homens em que eu vivo não tinham me cobrado nunca nada, durante todo aquele tempo, todos aqueles anos.
Mas o mundo está mudando e eu acho que para melhor. E por isso eu estou me dando conta de que não adianta eu ser um grande treinador, um grande pai, um grande avô, um grande marido, um grande irmão, um grande esposo, se eu não entender que o mundo é feito de outras coisas além do futebol e que eu faço parte dessas coisas também. Eu enxergava os problemas, sabe? Inclusive os recorrentes aqui no nosso universo do futebol e dos homens. Mas eu me calei porque a sociedade também permitia que um homem se calasse. Permitia. Agora eu entendo mesmo, sem ainda conseguir me aprofundar para falar do jeito certo, eu entendo que não posso mais me recolher, ficar calado, porque o silêncio, ele soa como covardia. Venho buscando ouvir mais, aprender mais, compreender mais. Não posso eu hoje mudar o passado. Quantos homens que agora me escutam e são capazes de olhar para o passado e rever suas atitudes? A gente sabe que o mundo é um lugar diferente para homens e mulheres. E quando a gente enxerga isso, a gente pode até resistir, mas alguma coisa começa a mudar na gente. Esse é o primeiro passo. Depois, o sentimento é de real desejo de mudança. Só que as mudanças honestas e verdadeiras, elas levam tempo, exigem dedicação, estudo, são dolorosas e algumas desafiadoras. Eu já entendo que a realidade tem que ser transformada para que o mundo seja um lugar mais seguro para as mulheres e para todos nós. O mundo do futebol ainda é um mundo com muito preconceito. Eu entendi que quando me cobram, não é só sobre mim, é sobre a forma como nós, homens, e a sociedade como um todo, tratam as mulheres com desigualdade e às vezes de maneira violenta. Eu não estou falando isso aqui hoje como uma fala isolada para agradar alguém, ou da boca para fora. Fosse assim, eu já teria me manifestado antes. Eu falo isso do coração. Eu tenho me dedicado a isso, quero e me comprometo a aprender cada vez mais a fazer parte dessa transformação. Como que eu vou fazer isso? No poder da educação. Eu acredito que a transformação vem com o poder da educação. Eu quero ajudar, quero jogar luz sobre a gravidade e a seriedade da violência contra a mulher. Quero usar a voz que tenho para mim, ao mesmo tempo que me educar também outros homens a falar sobre esse tema, principalmente com os jovens que amam futebol. Masculinidade, poder, sucesso repentino, fama, tudo isso é desafio para qualquer jovem. Muitos se perdem no caminho. De repente ganham fama, dinheiro, a vida muda muito rápido. Somos levados a pensar que podemos tudo, inclusive desrespeitar as mulheres. Acho importante que os homens que estão nesse processo de busca de entendimento como eu, fiquem perto da meninada de base, dos nossos filhos, netos, dos nossos sobrinhos. Precisamos dar a eles a oportunidade de não errarem como tantos de nós erramos, porque é ali que a gente consegue sensibilizar, colocar para pensar, orientar. Todos deveriam entender o que eu venho aprendendo. Sucesso, dinheiro, fama, não servem para nada se você se perder no caminho. Eu pensei que eu estava livre de minha angústia quando a resolução do meu problema lá na Suíça tinha acontecido, com a anulação, com a descondenação, com indenização, mas não acabou. Eu entendi que não acabou porque ela não dependia só de uma decisão judicial, mas também de entender o que a sociedade espera de mim. O que vocês vão ver daqui para frente, de minha parte, não serão palavras, serão atitudes. Eu estou junto nessa causa e eu me comprometo a ajudar.
Obrigado por me ouvirem. Até mais. Muito bem, tá aí então a fala do Cuca na íntegra. Eu anotei alguns pontos aqui. Você, Mili, claro, pode falar outros que você tenha prestado atenção. Para mim, coisas importantes, quando ele fala mais de uma vez, que não são apenas palavras, que ele vai agir e atuar nesse aspecto. Acho que então todo mundo tem que ficar de olho o que o Cuca vai fazer daqui para frente. E uma outra coisa importante que eu achei, quando ele fala especificamente do mundo do futebol. Ele fala, somos levados a pensar que podemos tudo, que é aquele mundo do futebol que a gente sabe que parece impermeável a qualquer coisa. Então, cara, eu sou jogador, eu sou famoso, eu sou rico, então, portanto, eu posso. Tô nem aí, eu faço o que eu quiser, seja importunação sexual, seja qualquer coisa, que esse mundo do futebol parece impermeável. Mas, claro, você pode falar outros pontos que você tenha olhado aí. Eu acho esses muito importantes, Tirone. Concordo com você. Acho importante também que é a primeira vez que eu vejo ele sair do papel de protagonista e se implicar na questão, colocando no centro dela a violência contra a mulher. Ele separa, ele fala, o mundo é um lugar muito diferente para homens e mulheres. Tudo isso me parece um cara numa jornada de compreensão. Ele ontem, no estádio, ele foi ovacionado, né? Antes dele se pronunciar, ele foi ovacionado. Então, assim, dentro do campo, tá tudo bem com o Cuca. Juridicamente, tá tudo bem com o Cuca. Mas então ele compreendeu mesmo que não basta, sabe? É isso que me tocou. Porque se ele tivesse ficado quieto, a gente ia aqui continuar berrando mais um pouco, e a vida dele ia seguir, como ele falou, a minha vida seguiu. Mas ele colocou um pé para dentro. Ele está entrando num lugar que antes dele outro homem não entrou. E isso, para quem está aqui nessa luta, é muito importante e é muito bonito, porque as pessoas se transformam, Tirone. Se a gente não achar que as pessoas se transformam, a gente não vai para lugar nenhum. Porque a gente para, então, de lutar. Se as pessoas não se transformam, a gente para de lutar. A gente precisa contar com a transformação. E uma voz como a do Cuca, se ela realmente, de fato, com ações, entra nesse jogo, dá uma acelerada nesse processo. Porque é um ídolo. É um cara que todo mundo ouve. Me interessa ver o Cuca se propor a falar com a base, por exemplo. Me interessa ver o Cuca interessado em sair do próprio conforto e chamando outros homens a fazer isso, porque ele fala também, né? Quem pode olhar para o passado e falar, não encontrar alguma coisa ali? Me interessa, sim, que nenhum outro jogador bata em mulher. Me interessa a voz do Cuca nesse jogo, colaborando com essa luta. Me interessa que nenhuma outra menina de 13 anos suba num quarto de hotel, seja arrastada para dentro e seja estuprada. Me interessa o Cuca nesse jogo, lutando por esse mundo. Me interessa demais isso. Então a gente tem que sim estabelecer diálogo com pessoas que aparentemente estão do outro lado. Sem esse diálogo, Tirone, o que a gente vai fazer? Me interessaria, por exemplo, saber que o Daniel Alves vai ficar 1 ano na prisão, mas vai sair totalmente reformado. Me interessaria ouvir assim, olha, o Robinho talvez não seja preso, mas ele vai passar por um processo de reforma que é absoluto. E ele vai sair daqui entendendo o horror do que ele fez. Me interessaria isso muito mais do que ouvir assim, Daniel Alves vai ficar 20 anos preso, vai sair de lá se sentindo um injustiçado. O Robinho vai ficar 30 anos preso e vai sair de lá se achando o cara mais injustiçado do mundo. Contra ele, meu Deus, todo mundo, vem aqui, Robinho, você foi injustiçado. Isso não me interessa, esse mundo não me interessa. Me interessa, sim, dialogar com quem está do outro lado, aparentemente do outro lado, né? Que venha para cá, porque é uma luta longa. É uma luta por todo, como eu disse no começo do programa, por todo mundo. A gente precisa de vozes como a do Cuca. Seria muito bonito, sim, que o Cuca tivesse, não só falando do coração, porque me pareceu que foi honesto, né? Me pareceu mesmo, assim. Ele estava nervoso, ele falou que estava nervoso, ele estava trêmulo, a voz estava trêmula, ele parecia emocionado. Então, ele está agora no time que é o time do coração dele, né? Ele falou isso na coletiva também. Pode ser que a gente tenha um ambiente, a tempestade perfeita, para que o Cuca seja uma voz muito ativa nessa luta. Ações, a gente vai cobrar, sim, ações.
Mas se elas vierem, Tirone, pode ser uma coisa muito histórica e grandiosa. Eu concordo muito com você, né? Se a gente não acreditar que as pessoas podem mudar, a gente não acredita em mais nada, né? Se a gente não acreditar que uma pessoa é capaz de se transformar, sobretudo num caso como esse, a gente vai acreditar em o que mais, né? Eu concordo muito com você. E claro, sim, estaremos todos, a sociedade, vigilante, porque afinal o Cuca fez um pronunciamento público em que ele se comprometeu não só a encerrar o assunto, mas muito pelo contrário, a entrar, a mergulhar de cabeça nesse tema, na luta contra a violência contra a mulher. Então, é claro que ele vai ser vigiado nesse aspecto, para que, de fato, faça as coisas de que se espera. Tem uma mensagem aqui deixa eu ler o nome dela, do Ivens Manfrim, na verdade, falando: obrigado, Mili, pela sua luta, grande vitória, sigamos. E outras pessoas falando assim, quando ele estava no Corinthians, ninguém falou que ele poderia ser perdoado e tal. Então, meus caros, que estão falando isso, na verdade, esse não é um tema sobre o Corinthians nem sobre o futebol, é muito mais importante que isso. Eu acho que nesse aspecto o Cuca é bem claro e acho que foi um aspecto positivo da fala dele, né? Ele não está falando, ele não tá falando sobre ele, então ninguém está falando sobre o Corinthians ou sobre o seu time que você torce. Está falando sobre uma questão muito importante nesse caso. Então tá E aí, tem o outra Cuca. coisa. Pode falar, E amigo. outra coisa, ele fala, no texto que ele leu, ele fala o seguinte: as transformações verdadeiras e honestas, elas não acontecem da noite para o dia. Fala alguma coisa assim, né? Não acontece da noite para o dia. Elas não são um evento, um episódio. Elas são um processo. Elas são doloridas. Elas exigem um mergulho. A transformação rápida é a transformação fictícia. É a fake transformação. Então, até porque ele falou isso, também me leva a acreditar que o Cuca que estava no Corinthians, o Cuca que estava no Galo, não era esse Cuca de ontem. Tem aquele ditado, né, gente? A mesma pessoa não entra no mesmo rio duas vezes. Porque no segundo dia já não é a mesma pessoa e já não é o mesmo rio. A gente já se transformou e a água já correu. Então, as transformações verdadeiras, elas levam tempo. O Cuca do Galo não estava pronto. O Cuca do Flamengo não estava pronto. O Cuca do Fluminense, gente, não era nem um assunto. Né? A gente tinha ignorado isso. O Cuca do Atlético Paranaense está pronto, me parece. Me parece que esse está pronto. Então é isso. Não é que ele no Corinthians ele se enrolou todo. Quando ele foi falar no Corinthians, ele se enrolou. Não estava bom aquilo, gente. Quando ele falou no Corinthians, ele ainda era o protagonista. Eu estou passando, a minha vida está assim assado. Meu Deus, meu Deus, por que estão fazendo isso comigo? Aí não vai, né? Aí não vai. Perfeito, exatamente. Acho que essa é uma mudança importante. Vamos repetir. É uma fala muito potente, muito importante do Cuca. Não é o caso de simplesmente elogiar o que ele falou, mas é de reconhecer que ela tem uma importância muito grande e que, sim, todos nós, eu, a Mili, você em casa, você que está aqui no chat e a sociedade em geral, deve ser vigilante para cobrar as promessas que o próprio Cuca fez, né? Ele foi lá e falou. E você falou que ele parecia nervoso. Eu senti ele um pouco envergonhado. Não sei se envergonhado com o que aconteceu, e hoje ele se olhando de uma outra forma, fala: Meu, como é que eu fiz um negócio desse? Acho que era um pouco isso também que estava passando pelo Cuca. Mas enfim, tá falado o Cuca, seremos vigilantes com toda certeza.